Como já era esperado pelo mercado, o Fed confirmou o corte de juros de 0,25%, né? Tudo isso já estava precificado, mas o que roubou a cena realmente foi o anúncio prematuro de que o Fed agora vai começar a fazer uma intervenção e vai comprar a própria dívida americana. E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje para a gente entender exatamente os motivos e qual que é a real mecânica monetária para você não cair ali em narrativas. Então vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar hoje, talvez seja um capítulo mais técnico que eu costumo fazer ali para membros da Universidade Omni Macro, então segura aqui até o final que eu acho que é uma visão um pouco diferente do que você está acostumado. Então, isso aqui é o gráfico que mostra o corte de juros que foi feito, na verdade acompanha os juros do Fed, né, o que todo mundo segue na televisão, o famoso United States Interest Rate, ou Fed Funds Rate, que ele sempre tem aquelas subidas, aí o pico, depois você tem um corte, quando vem algum tipo de crise, né, então você viu isso em 2008, aí você teve ali uma subida rápida e você teve a crise ali na pandemia, né, que foi mais um grande corte. E aí você teve a subida mais rápida da história, que chegou até 5,5%, né, em julho de 2023, na reabertura, e aí tivemos ali um platô e estamos aqui nessa queda, né? Agora, depois de um platô também aqui em maio, junho, meio que parou, será que ele vai ficar hawkish de novo? E agora nós temos esse corte, segundo corte que foi confirmado, né? Com um alvo ali em torno de 3,75%. E agora a grande questão não foi nem essa, né? Não foi o corte em si, já era esperado, etc. E isso já era visto pela curva de juros. Então, quando a gente analisa a curva, de fato, que é o que realmente é movido mais pelo livre mercado, você consegue ver, ó, eu coloquei a curva dos juros americanos em alguns momentos, em diferentes momentos, né? Então, essa laranja aqui era a curva um mês atrás, essa daqui ela é uma semana atrás, e agora a de hoje. Então você percebe que a grande verdade é que a parte longa da curva não tem nenhum tipo de influência quase pelo Fed. É simplesmente, como eu já explico para membros aqui nesse canal, você já sabemos, né, que isso na verdade é muito mais voltado para o mercado como colateral, certo? Você usa os bonds americanos para obter crédito ao redor do mundo. Agora, bem na parte curta, é aqui que o Fed tem um pouco mais de influência. Só que essa parte aqui dos juros de 2 anos, de 1 ano, né, os famosos T-bills, até 1 ano, né, são T-bills, eles já indicaram, por essa barriga aqui, de que os juros seriam eventualmente cortados. Então isso aqui mostra claramente como o Fed é uma entidade reativa e não proativa. Então o Fed está cortando porque a curva de bonds já gritou que ela está buscando por segurança e liquidez, e isso só é feito pelos bancos quando você está preocupado com alguma coisa, seja alguma coisa na economia real, etc. Então, o Fed, olhando sempre para dados atrasados, né, sempre com lag, olhando pelo retrovisor, ele vai acabar agindo sempre de forma atrasada. Até nesse momento, você até dá razão para o Trump chamar o Jerome Powell de too late Powell, né? Porque você vê isso já refletido pela curva. Então, essa parte aqui, ela é de fato o que está sendo guiado, tanto que os cortes de juros agora sendo feitos, você vê que a curva começa a dar uma achatada e ela fica nesse formato aqui atual, azul. Então agora, e isso inclusive sugere que nós tenhamos mais espaço, né? Se você quisesse uma curva que fosse de fato crescente, que é o que faria sentido, você veria um corte mais significativo, podendo vir para 3%, por exemplo, certo? Então muitos inclusive disseram que deveria ter feito mais cortes, etc. Foi muito, enfim, foi muito pouco, tal, e você tem toda a briga política, sendo que o Jerome Powell vai sair em maio do ano que vem, mas esse movimento é bem explicado pela curva. Só que
não é essa a parte mais importante, né? Você tem todo o argumento, que é do duplo mandato, porque nós fizemos esse corte, porque a grande preocupação agora não é mais tanto a inflação, que não conseguimos controlar durante 4 anos, né, sempre acima da meta dos 2%. Não vamos falar tanto sobre ela e vamos focar agora na parte do desemprego. E ele que está começando a criar o pleno emprego, que está sendo cada vez mais ameaçado, então é por isso que nós vamos estimular a economia. Só que a curva também mostra por que isso também não é verdade, não funciona dessa forma. Quando os juros estão caindo, de uma coisa que a curva já está dizendo, né, bem antes do Fed, ela já estava invertida nessa parte curta, justamente porque bancos, buscando por segurança e liquidez, fazem os juros caírem, e juros mais baixos significam crédito mais apertado e não mais abundante. E todo mundo espera que quando o Fed corte os juros, porque é ele que cria toda a situação, você vai ter juros mais baixos e aí sim todo mundo vai começar a consumir. Percebe? É muito importante entender que a mecânica monetária ela funciona exatamente ao contrário do que a gente aprende ali na faculdade. Então o Fed está reagindo. Agora vamos para outra parte, que é que realmente interessa. Como que o Fed começa então a anunciar nos primeiros 40 segundos ali da reunião do FOMC, de que agora nós vamos começar a comprar a própria dívida, enquanto nós estávamos ali antes fazendo o QT, né, o Quantitative Tightening, ou seja, reduzindo o nosso balanço, agora vamos voltar a expandi-lo comprando T-bills. Como é que funciona essa história? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, tá gostando até agora, entender sobre mecânica monetária, sobre como que funciona o dinheiro do mundo, como que se imprime dinheiro de verdade, mas principalmente como que isso afeta os seus investimentos, você pode seguir a gente no Substack, né? Nós temos esses vídeos fazem parte do Substack, inclusive em formatos de artigo, você recebe no seu e-mail com todos os gráficos, inclusive de forma gratuita, mas se você quiser se aprofundar mais, os membros da Universidade Omnimacro têm aqui acesso todos os finais de semana a um capítulo onde a gente entra ali nos detalhes para você realmente entender como que funcionam as coisas, mas também, se você quiser uma coisa mais prática, nós compartilhamos o nosso portfólio Omnimacro, que agora chegou ali aos 20% desde o dia 4 de abril de 2025, e você também pode ver exatamente no que estamos investindo e seguir também as mudanças. Todos os links aqui na descrição abaixo. Então agora vamos para a parte um pouco mais complexa, que fala sobre, como se já não fosse tão complexa, né? Já a curva de juros, talvez já tenha perdido metade da audiência até aqui, mas espero que você goste dessa coisa um pouco mais técnica, que é o que eu gosto de falar durante a Universidade Omnimacro, é esse gráfico aqui que a gente já vem acompanhando há um certo tempo. O que significa esse gráfico? Antes que você fique completamente assustado aqui. Ele é simplesmente a diferença do tipo de crédito que você tem nos bancos fora dos Estados Unidos, que é o SOFR, certo? Que é o crédito internacional, e dentro dos Estados Unidos, que é o Fed Funds Rate, que é esse juro que eu acabei de falar, que todo mundo presta atenção na mídia. E é sempre bom você entender justamente que nós temos dois mundos do dólar. Então, de um lado, você tem os dólares dentro dos Estados Unidos, que é esse sistema aqui na esquerda, e você tem o sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos. Esses dólares, que são muito mais abundantes do que os dólares dentro dos Estados Unidos, são completamente alavancados, e você precisa usar a dívida americana como uma calção colateral, que é o que eu chamo de repo, né? O mercado repo, o maior mercado do mundo, que gera 80% de todo o crédito. E a taxa de juros desse mercado se chama SOFR. Então, quando você pega o SOFR menos a taxa do Fed, você tem ali uma diferença que ela sugere a saúde que os bancos têm fora dos Estados Unidos para obtenção de crédito. E quanto maior for essa diferença, esse delta, mais ele sugere que tenhamos problemas de liquidez no sistema global. E por que isso é importante? Porque esse estresse afeta mercados, pode fazer bolsas caírem, fez a SP500 segurar bastante. Então é aqui que funciona a real tubulação
do planeta Terra, né, do sistema dólar, que guia tudo que nós fazemos hoje, mas é claro que com uma relação bem mais complexa. Então, o grande problema, que a gente já vem acompanhando há vários dias, é esse delta se tornar alto demais. E isso vem preocupando bastante o Fed. Só que o Fed, como eu já expliquei, inclusive em capítulos anteriores, tem uma capacidade muito limitada de poder fazer isso. Então, ele vai inventando novas ferramentas para tentar influenciar o máximo possível. E é aqui que ele acaba entrando. O objetivo dessa compra é justamente o Fed poder começar a influenciar a taxa de juros nesse mercado, porque nós saímos de um regime onde as reservas bancárias, que é um token interbancário, que a gente chama de o dinheiro interbancário, né, o Bank Reserves, ele está bastante escasso. Então, por isso que todos vêm falando que a liquidez está secando e bancos estão tendo problema para fazer justamente esse contrabalanço entre eles, né, o que a gente chama de settlement. Então, o Fed acaba tentando interferir, dizendo a seguinte coisa: olha, façam Ripple comigo, você está tendo problemas fora. Aí o Fed começou a abrir essa possibilidade, né, que é o famoso SRF. Agora, isso não bastou para poder trazer essa tranquilidade para o mercado. Você continua vendo volatilidades, continua tendo um mercado relativamente nervoso. Você teve algumas reuniões que aconteceram e aí eles anunciaram que eventualmente eles usariam a próxima arma, que a gente chama de RMOs. Então, quando todo mundo está falando em QE, que é o famoso, que todo mundo conhece como a famosa impressora de dinheiro que vai ser ligado, quantitative easing, mas não é muito bom você falar isso, né? Porque pega mal, porque já aconteceu isso em 2008 e todo mundo vai achar que é simplesmente uma impressora desenfreada. Vamos mudar um pouco o nome e, na verdade, vamos mudar a forma de operar, mas vamos tentar criar um efeito parecido. Então, o RMO, que é a sigla de Reserve Management Operations, ele serve para você começar a fazer coisas pinceladas. Então, o objetivo aqui é você fazer compras, principalmente ali que foram anunciadas de T-bills, que são os títulos de mais curto prazo, ou seja, o Fed vai acabar influenciando mais ainda nessa parte aqui da curva, comprando, apesar de já ter uma demanda bem grande nesse assunto aqui, para tentar fazer uma troca. Olha, eu vou tirar esses bonds aqui do seu balanço e vou trocar por essa liquidez que está faltando. Então nós estamos numa época que nós estamos com, é sempre um balanço, você tem excesso às vezes você tem excesso de cash e falta de colateral. Às vezes você tem excesso de colateral e falta de cash. Todo o sistema é baseado nesse yin e yang. É como se a dívida americana fosse um cash a prazo. Então é importante, se você quiser realmente entender a mecânica monetária, você tem que pensar na dívida americana não como uma dívida que você precisa pagar, né, um boleto, alguma coisa assim, porque o governo é o próprio emissor da sua moeda que paga a dívida. Então, com governos, infelizmente, não estou dizendo que eu gosto disso, funciona bem diferente do que a gente imagina, não funciona como uma família. Então, bonds é simplesmente um dinheiro a prazo, e é esse yin e yang que faz toda a economia girar. Então, em alguns momentos você vai ter reservas bancárias mais abundantes, que é o famoso cash, e em outros momentos você vai ter o colateral mais abundante, que são os bonds. Então agora o objetivo do Fed é tentar trazer isso para o outro lado, mas como eu sempre digo, ele tem uma capacidade limitada de fazer isso, então você sempre tem efeitos colaterais a partir daí, e muitos, independente do que isso for, pode chamar de RMO, pode chamar do que você quiser, todos vão considerar isso aqui como QE. Só que o que realmente chamou a atenção é que o objetivo era você implementar isso em algum momento durante o ano que vem. E o Fed, inclusive, estava receoso em fazer isso. Só que, de repente, ele começou a ver que precisava fazer antes do esperado, certo? E hoje ele já anunciou que mês que vem ele vai começar. Então, isso pegou de surpresa até nós que acompanhamos a parte da tubulação da mecânica monetária. Só que tem um gráfico que eu aprendi recentemente, porque ele é
relativamente complexo, que dentro desse delta que eu já falei, né, entre o SOFR e o Fed Funds Rate, que mostra um pouco essa tensão, você tem o mercado futuro desses dois. E esse mercado futuro, feito por esse gráfico aqui, né, comparando exatamente essa diferença entre o SOFR e o Fed Funds Rate, mas no mercado futuro de janeiro, comparado com março de 2026, ele demonstrou a seguinte coisa: o mercado já estava precificando que a diferença entre esses dois ia começar a diminuir cada vez mais. Por isso que o gráfico está vindo para cima. E esse gráfico, então, já sugeria de que esse movimento que o Fed está fazendo agora, de comprar a sua própria dívida, vai começar antes do esperado. Então, é uma outra ferramenta que você pode usar. O código dele, inclusive, é bem complexo, vou colocar aqui. Então, é bem interessante a gente ver como que esses são os gráficos que a maior parte da população não vai ter a menor ideia, né, do que isso significa, e simplesmente o pessoal vai lembrar do meme. Vai falar, olha, agora sim o Jerome Powell deu a louca e ele vai começar a comprar dívida adoidado, é um controle da curva de juros americana, é a impressora que vai ser ligada, agora compre ouro e Bitcoin, seja feliz, porque nada vai conseguir parar esse trem. É e não é bem essa história. Então a gente precisa entender exatamente como que as coisas vão se desenvolvendo a partir de agora, mas com certeza essas compras vão começar a acontecer. Inclusive tem esse gráfico aqui do Conx que é muito bom, mostrando o planejamento, né, da compra de T-bills que vai ser feito agora pelo Fed, expandindo o seu balanço e injetando isso na economia. Mas é uma troca de ativos, né? Não é dinheiro entrando na sua conta corrente necessariamente, porque Bank Reserves é algo interbancário. Bancos precisam fazem empréstimos todos os dias entre eles e eles precisam desse token interbancário para poder compor os seus balanços. Isso não significa que vai ter uma expansão imediata já na economia, porque depende dos bancos estarem dispostos a fazerem mais empréstimos. E é esse que é o grande problema. Você não tem bancos tão dispostos assim a fazer empréstimo quando você olha para a curva de juros e percebe que os juros aqui, principalmente na parte curta, estão despencando, o que sugere que cada vez mais vamos ter pressão em cima dos T-bills. E tem um outro problema que você tem. Hoje você tem o governo americano que vai focar cada vez mais nesses T-bills, vai emitir cada vez mais dívida curta, justamente para ajudar esse mercado de repo, que precisa de liquidez, precisa de colateral. Então tá como se fosse uma tabelinha. O Fed está jogando ali os seus bank reserves, né, para poder trazer essa liquidez e tirando um pouco desses T-bills, porque ele sabe que o Tesouro vai encher o mercado de mais dívida de T-bills, que suga a liquidez do mercado, porque isso é dívida do governo que recompõe as contas, certo? Então, tudo isso acaba criando uma mega salada, porque parte disso vai expandir a liquidez, vai ajudar o mercado de Ripple, que faz com que o mercado suba ou você tenha mais liquidez, mas grande parte do movimento também vai ser negativo e vai sugar a liquidez. Então, você criar essa noção que do nada vai vir aquela impressora de dinheiro desenfreada, ele vai comprar tudo, etc., e o Bitcoin vai para $250 mil, é bastante complicado. Agora, isso sugere que você vai ter sim um apoio ao longo dos meses para permitir que a liquidez volte a se tornar uma coisa mais abundante, justamente para evitar isso. Então, esse é o objetivo do Fed. Agora, é uma boa ferramenta? Não, ela é cheia de enxertos, é cheia de coisas, justamente porque o Fed inventa cada vez mais soluções, justamente porque ele não tem controle do sistema euro-dólar. E essa acaba sendo a grande verdade. Então eu fiz esse capítulo, estou fazendo são praticamente 11 horas da noite, né? Eu já era para estar dormindo há bastante tempo, mas eu quis fazer um capítulo um pouco mais completo para trazer o comentário, talvez de uma forma diferente, né, em relação ao corte de juros do Fed, o que de fato ele quer fazer, e também convidar, se você hoje gosta desse tipo de conteúdo, você com certeza vai gostar da Universidade Omni Macro, se tornando membro nos links aqui abaixo. Então, a gente se vê na próxima. A próxima reunião do Fed, né? Sempre a reunião mais importante do mundo, até que venha a próxima.